Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado por mim, Rodrigo James, que também sou roteirista e apresentador deste que é um podcast sobre cinema, sobre séries, sobre documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não tem tempo de consumir nem 10%. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon e YouTube, e sejam avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, compartilhem, espalhem a palavra desse podcast com os amigos. Para falar comigo, usem a caixa de comentários aí do Spotify, caso você esteja ouvindo no Spotify. Você pode também me mandar uma mensagem através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S. Você pode também usar as minhas social medias. Eu sou o @Rodrigo James no X, ex-Twitter, no Threads, no Instagram e no Blue Sky. E você pode, finalmente, fazer um comentário aí no YouTube, caso você esteja ouvindo esse podcast pelo YouTube. Por fim, eu não posso deixar de reforçar o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e se cadastrar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes, que tem todos os links lá. Hoje vamos falar de Um Lugar Silencioso, dia 1. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que eu gosto bastante dessa franquia e eu acho o primeiro filme, Um Lugar Silencioso 1, um clássico do suspense moderno. Aí veio o 2, que também é muito bom, mas não chega ao nível de ser um clássico. E quando eu ouvi falar que iam fazer o terceiro filme, bom, em Hollywood, a gente sabe como as coisas funcionam. O primeiro fez sucesso, o segundo fez sucesso, por que não fazer um terceiro e transformar isso numa trilogia? É uma trilogia um pouco diferente, como eu vou contar aqui pra vocês, porque não é uma continuação dos eventos. O 2 com o 1, sim, é uma continuação direta, é passado anos depois, ou tempos depois, não me lembro ao certo, mas esse não. Um Lugar Silencioso, dia 1. O próprio nome diz, é o início da história. Para quem não assistiu, não sabe do que se trata, Um Lugar Silencioso, o 1, contava a história de uma família vivida pelo casal John Krasinski e Emily Blunt, vivendo ali numa fazenda no interior dos Estados Unidos, com 2 filhos, uma filha deficiente, surda-muda, e vivendo no aftermath, no pós-invasão alienígena. Sim, houve uma invasão alienígena na Terra que dizimou parte da população e os sobreviventes têm que viver completamente em silêncio. E essa é a característica dessa série e de tudo que eles criaram para essa série Um Lugar Silencioso. Os alienígenas se orientam pelos sons. Então, se uma pessoa faz um som, um determinado som, qualquer som, os alienígenas automaticamente ouvem aquilo e vão pra cima da pessoa, comem, destroem e por aí vai. O primeiro Um Lugar Silencioso era um filme espetacular, porque é isso, você ia ao cinema e sim, é um filme que faz toda a diferença você vê no cinema, exatamente pelo fato que as sessões eram completamente silenciosas.
Assim como o primeiro filme, ele é completamente silencioso, tem muito poucos sons e foi um artifício interessante para a época, foi um artifício de divulgação, mas foi um artifício interessante para o cinema, porque o cinema a gente está acostumado com sons maravilhosos, sons explodindo, ainda mais em filmes de terror, sempre aqueles sustos com sons. Esse Um Lugar Silencioso era diferente por isso e foi o que me chamou a atenção e é um dos grandes motivos do sucesso do filme e o motivo pelo qual eu considero um clássico moderno, porque ele conseguiu fugir um pouco da mesmice desse tipo de filme. O segundo continuava a história, mas eu já sentia ali que tinha um certo desgaste. A história não era tão boa quanto o primeiro. É um bom filme? É um bom filme, mas não é tão bom quanto o primeiro. E claro, todo mundo que assistiu aos dois Lugares Silenciosos ficou curioso em saber como é que essa história começou. No filme 2 existe um prólogo mostrando o primeiro dia naquela família ali, como é que tudo começou pra eles. Mas como é que a história começou numa cidade gigante, numa grande metrópole como Nova York? E aí chegamos ao Lugar Silencioso dia 1, que é exatamente isso. Mas esse filme dá um passo além e eu vou contar pra vocês. Ele é focado na personagem da Lupita Nyong'o, que é uma moça que mora numa instituição que cuida de pessoas com câncer. E a gente sabe desde o início do filme que ela está com um câncer do tipo terminal. E ela é meio de saco cheio, a gente vê a personalidade dela no início do filme, ela parece ser uma daquelas pessoas que não aceita muito bem que tá naquele estado terminal, e no início do filme ela mostra isso através de um desses grupos de discussão lá nessa instituição. Então a gente imagina que ela é uma pessoa que tá ali esperando o tempo passar para morrer, não aceita muito bem que existe uma sobrevida, não aceita muito bem que pode viver os seus últimos dias de uma outra forma. Ela tá ali meio que chutou o balde esperando o tempo passar para morrer. Até que num determinado dia eles fazem uma excursão para Nova York, para Manhattan, a instituição é fora de Manhattan, para assistir a um teatro, um show de marionetes que até a emociona bastante. Ela foi para lá meio cética com aquilo, mas a gente vê que ela fica emocionada com aquele show de marionetes. E é ali que tudo começa, exatamente quando eles estão saindo do show de marionetes, que começa a invasão alienígena e o filme começa. E ao contrário da população da cidade de Nova York, que é orientada aí para um determinado ponto, o South Street Seaport, para encontrar abrigo e fugir da cidade através de barcos, vale lembrar que os alienígenas não andam na água, eles não nadam. A Lupita Nyong'o, a personagem da Lupita Nyong'o, resolve ir para um caminho contrário porque ela quer comer uma tal pizza, uma fatia de pizza que havia sido prometido para ela e que é uma espécie de lembrança da infância dela. Claro que isso tudo é um pretexto para que ela tome um caminho diferente, e eu acho que aí é que o filme começa a mostrar a que veio, e é aí que ele começa a surpreender, e foi aí que ele começou a me surpreender. Eu confesso que eu fui esperando um filme completamente diferente, eu fui esperando um filme de origem, explicar por que aqueles alienígenas chegaram na Terra, como as autoridades descobriram que eles se orientam pelo som das pessoas e que eles não vão até a água. Eu achava que seria um filme mesmo de origem, um filme mais científico, mais focado em autoridades, mas não. É um filme completamente diferente e eu acho que o grande mérito dele é fugir um pouco até da proposta dos outros dois, que eram muito focados nesse jogo de gato e rato entre humanos e alienígenas. Aqui sim existe o jogo de gato e rato, aliás, parênteses, existe um gato no filme, um gato mesmo, um animal gato, que merece uma indicação ao Oscar, merece qualquer tipo de premiação, porque ele é uma atração à parte. Fecha parênteses. Mas o filme não é focado nisso. Nesse caminho oposto que a personagem da Lupita Nyong'o, a Sam, acaba fazendo, ela vai encontrando, esbarrando em pessoas, vão morrendo, que vão sendo pegas pelos alienígenas, mas ela acaba encontrando um rapaz chamado Eric, que é o personagem do Joseph Quinn, e surge dali uma amizade
improvável, mas muito bonita e que acaba dando o tom do filme. São duas pessoas que normalmente não se encontrariam, não existe nenhum tipo de relacionamento amoroso entre eles, mas que ali, naquela situação, encontram abrigo um no outro e encontram uma maneira de sobreviver. Por quanto tempo? Ninguém sabe, mas encontram uma maneira de sobreviver juntos. E aí que é a grande virada de chave do filme. A gente acaba deixando o tal jogo de gato e rato entre humanos e alienígenas um pouco de lado, porque a gente acaba focando na relação entre os dois, uma relação de amizade muito bonita, que no final das contas acaba dando uma sobrevida, a tal sobrevida para Sam, uma sobrevida que talvez ela não sonhasse com ela, uma sobrevida que talvez ela não quisesse, mas que naquele momento ali parece que ela se sente um pouco responsável pelo Eric. Ela o abraça, ela coloca ele embaixo das asas dela. Ele é uma pessoa meio perdida ali naquela selva de pedra de Nova York, é sozinho. E são dois solitários que se encontram em momentos diferentes da vida, em situações diferentes da vida, mas que acabam olhando um para o outro e dizendo: eu posso sobreviver ou eu posso ter uma sobrevida ao lado dessa pessoa. Quando eu digo ao lado, não estou querendo dizer relacionamento amoroso, não. É realmente uma amizade entre os dois. E ele dá a ela um conforto. Aliás, os dois se dão mutuamente um conforto necessário em momentos como o que eles estão passando. Um Lugar Silencioso, dia 1, é, no final das contas, um filme bonito, de certa forma triste, mas que traz sim uma esperança um pouco diferente da esperança dos outros dois filmes. Os outros dois filmes eram focados na esperança da sobrevivência, na esperança de que amanhã possa existir algo além dessa situação de invasão alienígena que dizimou a Terra e que possa levar as pessoas a terem uma vida mais digna. De certa forma, isso está presente nesse filme também, mas aqui é focado em uma personagem que em momento algum tinha algum tipo de esperança, ou que não queria ter um tipo de esperança. E a esperança que ela encontra é uma esperança momentânea. Ela não é uma pessoa, como nos outros dois filmes, que vislumbra algo lá na frente. Ela sabe que ela não tem esse tempo, mas a esperança dela é aquela esperança do agora, uma esperança muito particular, personalizada no Eric. A esperança dela é salvar o Eric e também o seu gato, que eu não vou dizer o que acontece, mas é um dos momentos mais bonitos do filme. Então eu saí desse filme pensando em como existem vários tipos de esperança, como eles deram uma volta nessa questão da esperança, na esperança de viver, na esperança da sobrevivência, na esperança de dias melhores. É de certa forma uma grande alegoria para os nossos tempos também, em que a gente vive esperando dias melhores, sem guerras, sem doenças. Cada um de nós pode ter um tipo de esperança diferente. Não importa se você tem uma esperança a médio prazo, a longo prazo, ou se a sua esperança só está focada ali naqueles pequenos momentos, naqueles determinados dias, em poucos dias que você tem de vida, como a Sam no filme. O que importa é a gente sempre nutrir essa esperança e sonhar com dias melhores. Aquele clichêzão do dias melhores virão é o que comanda essa trilogia Um Lugar Silencioso. Eu acho muito curioso que no final das contas a gente acaba deixando as cenas de ação, as cenas de perseguição de lado. Não, elas não são ruins. Muito pelo contrário, tem algumas cenas espetaculares de perseguição, de ação, de medo dos personagens diante da possibilidade de serem engolidos pelos alienígenas. Mas esse é um filme que, na minha opinião, vai para esse outro lado, dá essa guinada e acerta em cheio. Eu hoje coloco esse filme até acima do Lugar Silencioso 2 na trilogia. O Lugar Silencioso 1, para mim, ainda é classicão, um dos melhores filmes de suspense já feitos nos últimos, 10 anos. Na segunda posição eu já coloco esse filme, O Lugar Silencioso dia 1, que eu dou 3,5 estrelas para ele. E em terceiro lugar vem Um Lugar Silencioso,
parte 2. Agora eu quero saber o que você achou. Me conte o que você achou de Um Lugar Silencioso dia 1 e a gente vai conversando sobre ele. Você já sabe, para falar comigo, pode usar a caixa de comentários aí do Spotify ou as minhas redes sociais. Eu sou o @RodrigoJames no X, ex-Twitter, no Instagram, no Threads e no Blue Sky. Você pode também me mandar uma mensagem através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S. E, finalmente, você pode colocar um comentário aí no YouTube, caso você esteja ouvindo este episódio pelo YouTube. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto a qualquer momento com mais dicas e críticas do que assistir, filmes, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não tem tempo de consumir nem 10%. Um grande abraço e até a próxima.